Fala pessoal, Ana Paulinha, Pedro Henrique, Engenheiro Paulo César, Yara, olá, boa noite, Muriel, Rosário, Fina, Joia de Jesus, e aí, tudo bem? Fala aí onde é que vocês estão quarentenados aí, vamos lá. Hoje a gente vai responder muitas perguntas aí, hein? Se você tem perguntas, se prepare, dúvidas, que hoje eu tirei um tempo aqui para a gente poder conversar, bater um papo, vai ser um papo mais informal, tá? Minha primeira live sozinho, hein? Então, vamos conversar aí sobre investimentos, dinheiro, dívidas, caso existam. Estão em casa? Qual cidade vocês estão falando aí? Leirson, Gustavo, Pereira e Lima, Ana Paula, Portugal, ó, a audiência em Portugal está aumentando, hein? E aí? Felipe, Piauí, legal. Uberlândia, minha cidade. Pessoal, hoje vai ser um pouco livre, tá? O tema, a gente vai falar sobre dinheiro, né? É um tema que a gente gosta, né? Pelo menos a gente fala muito nesse Instagram, né? Pedro Henrique, Uberaba, Lauro de Freitas, Cássia, Marli. Então, se você já gostou aí dessa atitude minha aí de abrir para a gente fazer perguntas e tudo mais, Marli, Diogo, tem um aviãozinho aqui, né? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui no cantinho, tem um triângulo, aviãozinho. Você pode mandar para algum amigo seu para acompanhar essa live, né? Que você acha que possa ter dúvidas também, queira tirar dúvidas, fazer perguntas, né? A gente vai falar sobre dinheiro aí, ó. A Fina Joia de Jesus falou que é de Manaus. Queria saber sobre fundos imobiliários, o que devo avaliar para saber em qual fundo investir. Vamos começar com essa então? Pessoal, então já prepara as perguntas, vão colocando aí, que eu vou responder todas hoje, hein? Lá nos stories, né? Eu tento responder todas as perguntas que chegam, né? E a gente está aqui para ajudar, né? Eu estou aqui para ajudar, poderia estar jantando aqui, mas estou aqui para a gente conversar, para a gente poder trocar uma ideia, para poder ajudar vocês, né? O intuito com isso é ajudar, né? A gente tem no Brasil só 1%, pessoal, 1% da população investe. Então, como investidores na Bovespa, por exemplo. Então, a gente tem um caminho muito longo para seguir, né? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% das pessoas lá investem em ações, por exemplo. Então, 1% é muito pouco, pessoal. Eu estou aqui com um propósito de ajudar vocês. Há 5 anos atrás eu criei essa conta para poder transmitir o que eu vim conhecendo, que eu vim estudando, que eu vim aprendendo com a prática, e estou aqui para ajudar vocês e espero que vocês também ponham as perguntas aí, né, para me ajudar a te ajudar. Então não fique tímido, tá? Não existe pergunta boba, tá? Para quem está começando, então muitas vezes fica assim meio receoso, mas vai preparando as perguntas aí e vamos falando. Vamos começar com os fundos imobiliários? Então assim, gostaria de saber sobre os fundos imobiliários, o que devo avaliar para saber qual fundo investir. Olha pessoal, eu gosto muito de avaliar preço e valor, né? Comparar preço e valor. Se o preço está muito acima do valor percebido, quer dizer que está caro, né? Como um produto no shopping, né? Você vai lá e tem uma bolsa que costuma ser, sei lá, R$200 e ela está lá por R$1.200. Então ela está muito cara. Às vezes na internet ela está com outro preço, a mesma bolsa. Então, com ações, com fundos imobiliários, é do mesmo jeito, né? Eu verifico no fundo imobiliário o valor patrimonial da cota, né? Então geralmente, principalmente agora, né, é comum a gente encontrar o preço
né, abaixo do valor patrimonial. Então quer dizer que você está comprando com um certo desconto. Claro que não é só isso que a gente tem que observar, né? Mas esse é o meu primeiro critério, saber se o preço, né, está barato ou não, né? Depois disso, né, eu costumo fazer um filtro no Excel, inclusive. Depois disso, eu verifico se a diversificação desse fundo, né? Então tem basicamente 4 tipos de fundos imobiliários, né? Tem os fundos que investem em papéis, né? Então ele compra cotas de outros fundos, né? Então eles conseguem fazer uma diversificação maior. E tem os fundos, por exemplo, que investem em aluguéis, né? Então eles têm imóveis e eles têm renda a partir do aluguel que as pessoas pagam, né? Que geralmente são imóveis comerciais, imóveis bem localizados, né? Então observar a carteira do fundo, né? Então se o fundo investe em imóveis, por exemplo, na região do eixo Rio-São Paulo, né? Ali na região da Faria Lima, né? No Leblon, em localizações boas, né? Imóveis comerciais que geralmente têm um aluguel mais caro, né? Com contratos mais longos, esses fundos imobiliários têm umas vantagens competitivas se comparado com um fundo imobiliário, por exemplo, que tem um imóvel único, apenas, por exemplo, um prédio, né? Agora, se o fundo tem 3 prédios, 5 prédios, né? Se tem 3 prédios em São Paulo e mais 3 no Rio, então ele tem a diversificação geográfica também, né? Então, assim, é bacana a gente observar isso, né? Porque caso tenha um problema num determinado prédio ou numa determinada região da cidade, esse aluguel pode ser comprometido, né? Então, com a diversificação, se o fundo imobiliário tem outros imóveis, né, você não tem tanto risco aí de receber, né, menos aluguel. Por exemplo, fundo imobiliário que tem um cliente só. Ele às vezes tem outros imóveis, mas tem um cliente só. Se esse cliente tiver um problema, geralmente é uma empresa. Se essa empresa tem um problema, ela vai atrasar o aluguel. Se ela vai atrasar o aluguel, você, como cotista do fundo imobiliário, vai receber menos. Então, é importante verificar todas essas questões, né? A composição da carteira desse fundo imobiliário, né? Outra coisa bacana que eu gosto de observar também são as taxas, tá? Todo fundo imobiliário normalmente tem taxas de administração que são cobradas anualmente. Apesar dessas taxas serem deduzidas lá do aluguelzinho que você recebe, né, sobre cada cota do ano, é importante verificar essa taxa, né? Porque geralmente quando o fundo é maior, ele é mais bem gerido, a taxa é maior também, né? Mas é importante, né, verificar essa questão também. Beleza? Mais alguma dúvida aí sobre fundos imobiliários? Eu gosto dos fundos imobiliários que são diversificados, né? Então, geralmente imóveis comerciais. Eu prefiro imóveis comerciais, né? Eu não tenho na carteira imóveis, fundos imobiliários com shoppings, né? E nem de logística por enquanto, né? Eu prefiro imóveis comerciais com contratos mais longos, né? Então, a gente está passando por uma questão aí de shoppings também. Alguns fundos já informaram que vão diminuir aí ou até mesmo retirar os pagamentos de aluguéis mensais, né? Então, shopping na verdade é um negócio, por exemplo, nos Estados Unidos que está mudando um pouco, tá, pessoal? O pessoal lá já não está tanto, eles não são como a gente aqui, que a gente vê o shopping como um local de entretenimento, né? Muitas vezes de compras também e com segurança. Como lá, né, no exterior, tudo é muito seguro, né? Eles não têm essa visão de eu vou no shopping e vou ficar lá tranquilo com a minha família e tudo, porque o país inteiro de certa forma é seguro e eles preferem comprar online, né? A gente ainda tem desenvolvido essa cultura de compras online, né? Mas o shopping aqui é muito forte, muito mais forte do que lá, né? Então a tendência, né, natural é que isso mude um pouco. Então eu prefiro os imóveis comerciais muito por isso também. Beleza?
Ó, o RT Thiago perguntou aqui, como avaliar se a carteira de ações recomendada por um site ou corretora vale a pena? Quais indicadores a serem avaliados? Obrigado por essa pergunta. Eu ter a oportunidade de falar sobre isso é muito importante, muito legal. Carteiras recomendadas de ações, pessoal, eu evito, né? Na verdade, eu nem olho, porque esses sites, né, essas corretoras, elas costumam, né, ter muitos interesses nessas questões. Então, se uma carteira recomendada de uma semana muda para outra ou de um mês para outro, quer dizer que isso não faz sentido, isso não é um investimento a longo prazo, né? Eu vejo investimentos em ações, né, assim como os maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, vê investimentos em ações como longo prazo. Então, aquela coisa de ser sócio da empresa, né? Então, se eu fico trocando a minha carteira de ações semana em semana, de mês em mês, não faz muito sentido. A corretora, pessoal, é uma instituição que você abre uma conta lá como se fosse um banco e ela intermedia, né? Ela faz o meio de campo ali entre você e as empresas, e as ações e os produtos de investimento, né? Melhor do que um banco. Só que ela tem os interesses dela. Então, muitas dessas corretoras elas não estão nem cobrando taxas mais para compra e venda de ações, por exemplo, para custódia de tesouro direto, né? Então, essas questões, elas precisam ganhar em algum lugar, né? Então, elas ganham, muitas das vezes, indicando e desindicando ações, para criar movimentos, né? Para criar movimentos de compra e venda de ativos, né? O que elas recomendam geralmente são investimentos que vai, de certa forma, privilegiar o lado delas, né? Então, assim, uma recomendação, se eu fosse você que está me ouvindo aí, começaria a estudar por conta própria, começaria a entender o que uma empresa, né? Começaria a entender o porquê que uma empresa solta ações no mercado, qual que é o sentido disso, e saber analisar, né, a saúde de uma empresa. E isso passa por algumas questões aí contábeis, né, alguns indicadores, que não é muito difícil, pessoal, o início, tá? Mas tem que ter alguns cuidados, né? A gente não pode ir muito na onda. Porque fulano falou que as ações, sei lá, da Petrobras vão ter um resultado muito grande no próximo período, né? Isso aí, muitas das vezes, a corretora, a pessoa que falou, ela tem interesse em vender essa situação, né? Então ela está operando aí em uma ponta, né, diferente da sua. Então eu não recomendo, né, que você vá seguindo aí ao sabor do vento, né, essas indicações, carteiras recomendadas, tá? Olha, indicadores a serem avaliados das ações, principalmente, né, como eu falei para os fundos imobiliários, vale para as ações também. Eu gosto muito de olhar o PL, né, o PL e o PVP. Traduzindo em miúdos, é um indicador que mostra o quanto uma empresa está cara ou barata, né? Pelo critério, por exemplo, o PVP é o preço comparado com o valor patrimonial da empresa, né? Então, se o preço que ela está lá, R$10, você abre o home broker lá, ou você entra no site, as ações da Petrobras estão sendo cotadas a R$18, é o preço. Se você comprar, você paga 18. O preço, R$18 comparado com o valor patrimonial dela por ação, ou seja, pega toda a empresa lá, calcula tudo que ela vale lá e divide pelo número de ações que ela tem no mercado, né? Vamos supor que deu 10. Então, o preço está 18, mas ela vale 10. Ou seja, o preço está mais alto que o valor patrimonial. Então, ela está cara, né? Segundo esse critério. Claro que não é só esse critério, tá, pessoal? Estou dando só um exemplo. É importante olhar outros critérios também, outros indicadores, não é só um ou dois
que fazem a gente decidir por uma compra ou não, mas esse é um indicador interessante, né? Principalmente agora. Então, esse é um critério, um indicador, né? Preço, valor patrimonial. Se eu pego ele e divido 18 e divido por 10, né? O que dá? 1,8, né? 1,8. Todo PVP maior do que 1 indica uma empresa um pouco cara, né? Segundo outros indicadores, pode ser que ela não esteja tão cara, né? Ou o setor dela também pode determinar isso, beleza? Um outro critério é o PL, né? Que é um primo, vamos dizer assim, né? do PVP. Ele mostra também se uma empresa está cara ou barata, mas baseado em outro critério, baseado no lucro da empresa. Então é o mesmo preço lá na Petrobras, R$18, e dividido pelo lucro, né? Então o lucro seria o lucro que ela está gerando com as suas operações. Esse PL seria, trocando em miúdos, a quantidade de tempo em anos que você teria para recuperar o seu investimento, tá? Então, se eu paguei R$18 na Petrobras e o PL dela, por exemplo, é 20, então eu vou demorar 20 anos para que a Petrobras lucre o preço que eu paguei, que ela lucre os R$18 que eu paguei, para ela me devolver os R$18 que eu coloquei nela, beleza? É uma outra coisa bacana para se analisar. Pessoal, resumindo aí, outras coisas que a gente olha, né, que eu gosto de olhar, é o endividamento da empresa. Uma empresa, eu falo muito assim, a empresa é igual uma pessoa. Se você conhece alguém ou se você está nessa situação de dívida, por exemplo, você está endividado, se você está devendo, né, o banco, financeira, pagando juro caro, né, o que você está recebendo de salário não está conseguindo pagar e você está sobrevivendo, você não está conseguindo evoluir patrimonialmente. Então, uma empresa é a mesma coisa. Se ela também está nessa situação, ela não está conseguindo vender bem, ela não está focada ali, né, naquilo que importa, ela está ali pagando despesas e tudo mais. Então, assim, o nível de endividamento de uma empresa é importante ser analisado também, né? E o que mais? Outros critérios. A parte também da margem líquida da empresa, né? O que é a margem líquida? Eu tenho um produto, eu vendo ele por R$20, vamos supor, né? Eu vendo ele por R$20 e aí coloco ele no mercado, só que quanto que eu consigo desses R$20? Eu tenho o meu custo de produção, eu tive que pagar funcionários, eu tive, né, outros custos com fornecedores e tudo mais. O que fica de margem para mim? O que fica de lucro para mim, né, de lucro líquido? Então, se R$10 desses 20, né, ficam para a empresa, então quer dizer que eu tive uma margem líquida muito alta, né? Agora, se eu vendo por 20 e o que fica para mim, na verdade, é só R$2, a minha margem líquida é muito pequena. Então, assim, não existe milagre, né? Eu preciso diminuir custos, eu preciso, muitas vezes, reduzir a quantidade de funcionários, eu preciso pegar a parte do passivo lá e dar uma diminuída, né? E preciso investir mais. Então, assim, cada empresa tem uma característica, né? Então, a margem líquida da empresa indica, né, se ela está indo bem ou não. Porque se ela não tiver uma margem líquida boa, no final das contas, o lucro vai ser muito pequeno, né? E aí ninguém quer empresas com lucro pequeno, né? Todo mundo quer investir em algo que vai dar muito retorno, né, para o acionista e dividendos também. Vamos à próxima pergunta aí. Célia. A Cássia perguntou a mesma coisa aí, né? Indicadores, quais recomenda analisar para ajudar a escolher o fundo imobiliário? Então eu falei aí sobre o valor patrimonial, né? O preço pelo valor patrimonial é o principal, tá? No caso do fundo imobiliário. Verificar a composição da carteira, né? Do fundo e tudo mais é interessante.
Pessoal aí, fundo imobiliário pode ser retirado a qualquer momento? Pode. A liquidez é imediata, tá? É igual a ações. Então, a vantagem, né, foi até boa a pergunta da Osleide aí, por quê, né? Fundo imobiliário, comparar fundo imobiliário com um imóvel físico, né? O imóvel físico, eu posso ter um imóvel físico ali, uma casa, né, numa localização específica, só que se eu precisar de dinheiro, amanhã eu não consigo tirar esse dinheiro de lá. Por quê? Porque eu tenho que procurar uma corretora, né, um corretor de imóveis, uma imobiliária, eu preciso anunciar, às vezes, né, na OLX ou nos sites específicos. Eu preciso arrumar um comprador. E a gente não arruma um comprador da noite para o dia. E principalmente em momentos assim como esse que a gente está vivendo, né? Então, o que acontece? E se eu arrumar também, pode ser que eu venda com um preço muito barato, né? Então, alguns imóveis a gente pode começar a tentar vender agora e vender daqui um mês, daqui uma semana, ou daqui 6 meses, ou daqui um ano, ou às vezes nem conseguir vender, ou vender por um preço mais baixo. A vantagem do fundo imobiliário é que você consegue vender a qualquer momento, que a gente chama de liquidez. Liquidez do investimento é isso, a gente poder vender ou comprar a qualquer momento, né? Hoje ou amanhã, né? Então, tem alguns investimentos, lógico, também que não tem liquidez diária, né? Então, o caso de um CDB, por exemplo, que vai vencer daqui um ano, ou um LCI, né, daqui 3 anos. Eu tenho um CDB que eu fiz que era há 5 anos, foi em 2015. Ele vai vencer esse ano agora, né? Então, assim, mas isso no início do contrato, né, do investimento eu já sabia. Pelo fato de ser 5 anos esse CDB, né, ele me prometeu uma rentabilidade maior. Então, normalmente, quando a liquidez ela é menor, né, quando você não consegue resgatar a qualquer momento, esse investimento rende mais, normalmente, nem sempre também, tá, pessoal? Então, fundo imobiliário, sim, você pode retirar a qualquer momento que você precisar, tá? Lembrando, né, que todo o rendimento que você tem no fundo imobiliário normalmente é mensal. Então, se você compra uma cota lá, você pode comprar uma também, uma cota de R$100, você vai receber lá o aluguelzinho na sua conta da corretora, todo mês você vai receber lá o aluguel referente àquele fundo, como se você tivesse um imóvel mesmo. Na verdade, o imóvel é seu. O fundo imobiliário ele só administra para você. E com a vantagem de você ter um imóvel, muitas vezes, muito melhor do que se você comprasse algo na sua cidade aí, né? Então, assim, você vai ter um imóvel em São Paulo, na Avenida Paulista, por exemplo, né? E aí você tem a possibilidade de ter um pedaço dele, né? Às vezes você não teria condições de comprar um imóvel inteiro lá na Paulista, mas isso é tão democrático que você consegue comprar um pedaço desse imóvel, né, no mercado a qualquer momento e vender a qualquer momento também, tá? E recebendo aluguéis mensalmente. Muitas vezes mais rentáveis do que imóveis físicos. Uma desvantagem aí dos fundos imobiliários é que se você vender, esse aluguel que você recebe não tem imposto de renda, ao contrário, né, do imóvel físico. Agora, se você vender a cota, quando você vende a cota, né, desse fundo imobiliário, você tem 20% de imposto de renda caso haja variação positiva, né? Caso haja aumento, né? Se esse preço que você pagou de R$100 for para 120, por exemplo, quando você vender essa cota de fundo imobiliário, você paga 20% de imposto de renda. Assim como no imóvel físico também, você paga imposto quando você vende com ganho de capital, né? Ó, o Muriel falou aí, interessante esse ponto de análise que você faz, obrigado, valeu.
olhar no direct, por favor. Vou olhar, Jonas. Quais fundos imobiliários você indicaria dentro do que você descreveu? Olha, isso é muito pessoal, né? Então, assim, eu posso falar em BRCR11, por exemplo, que é um fundo que eu tenho. Agora, é difícil a gente falar assim, olha, compra BRCR11. Por quê? Eu não sei como é que está a sua carteira, fina joia de Jesus, eu não sei. Vai que a sua carteira só tem fundo imobiliário, vai que a sua carteira tem um monte de fundo imobiliário de tijolo, né? Que é o BRCR11, por exemplo. Fundo imobiliário de tijolo é aquele que investe em imóveis físicos, né? Para aluguel, para ter renda de aluguel. Então, se eu falar BRCR11, para mim faz sentido. Para você, às vezes, não, porque às vezes sua carteira só tem fundo imobiliário e só tem fundo de tijolo. Então, você não está fazendo o que é importantíssimo no mundo dos investimentos, que é a diversificação. É preciso que a gente diversifique a nossa carteira. Então, a gente precisa ter um pouco de fundos imobiliários, a gente precisa ter um pouco de renda fixa, né? Um pouco, né? Legal, né? A renda fixa ela não morreu. Inclusive, eu vou deixar, eu fiz uma análise aqui, eu vou deixar no grupo do WhatsApp, né? Quem não está no nosso grupo do WhatsApp, que é gratuito, que está no meu perfil lá, Finanças Pessoais, tá? O link você pode entrar lá e acessar de graça o grupo do WhatsApp. Lá eu estou mandando conteúdos exclusivos e eu vou mandar nesse grupo o desempenho desde 2017 até o final do mês passado, que foi agora, né? Das debêntures que eu tenho, né? Que é um investimento em renda fixa. Comparando com ela com o Ibovespa, com a Bolsa, comparando com o IPCA, que é a inflação, né? Então, até a mim surpreendeu, né? Então eu não vou contar aqui. Se você quiser saber, entra lá no grupo. Eu vou mandar nesse grupo aí o gráfico do desempenho das debêntures, né? Da renda fixa, comparando aí com a renda variável, né? Nesse período. Então, assim, tem que ter renda fixa também, pessoal. Tem que ter Tesouro Selic, tem que ter um pouco de ações, né? Dependendo aí da sua trajetória, claro, né? Se você está começando agora, aí, então, ainda está entendendo, ainda não está entendendo muito bem essa conversa aí, mas aí você precisa começar devagar, né? A gente precisa colocar o dedo na água, na piscina antes, ao invés de pular de cabeça, né? Tem gente que já quer começar, agora eu vou comprar Bitcoin, agora eu vou comprar opções, agora eu vou comprar tudo que eu tenho em ações da Oi. Então, assim, tem que ir com calma, com cuidado, né? Sentindo o mercado, tendo a parte de renda fixa, tendo a reserva de emergência, Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária, né? Tem que ter um pouco de fundos imobiliários, né? Então, a composição da carteira ela precisa ser diversificada. Beleza? Juniel, Aninha, Valéria, ó o Dan Ribas aí. Como invisto no fundo imobiliário e você acha realmente viável investir nisso, mesmo com essa crise por conta do vírus e política instável? Olha, como invisto no fundo imobiliário? Tem um vídeo no canal, no YouTube, explicando como que você compra um fundo imobiliário do início ao fim, tá? O canal do YouTube aí, nosso, você pode entrar, tem a minha tela, eu entrando, clicando no mouse, entrando no site, ó, clica aqui, digita aqui, fui lá, coloquei, comprei, tá? Tá lá, explicadinho, muito fácil, é via corretora, né? Então é tranquilo. Se é realmente viável isso, né? Por conta dessa crise. Crise, pessoal, é o melhor momento para oportunidades. Tem um ditado, até um provérbio oriental que fala que crise, a palavra crise tem dois significados lá: perigo e oportunidade. E realmente é isso, pessoal. Olha só,
uma analogia que todo mundo vai entender. Imagina que você está precisando de camisetas e você costuma comprar essas camisetas aí no shopping por R$50, né? Tá, R$50, você sempre comprou por R$50. Você vai lá, compra camiseta preta por R$50 cada. Só que aí aconteceu uma promoção. Aconteceu uma promoção e tá todo mundo falando disso, né? Promoção no shopping, as camisetas lá estão por R$30 cada. E aí você vai ver o seu guarda-roupa, de repente tá faltando camiseta, porque na semana passada a camiseta rasgou, uma delas, uma outra manchou, uma outra o seu filho foi e rasgou ela também. Então você está precisando de camiseta e está em promoção, né? Você tem o dinheiro ali e chegou a hora. O que você faz? Você vai comprar, não vai? Então, quando isso acontece no mercado e nos investimentos, por que as pessoas não compram? Por que elas ficam com medo? Né? Então, é uma analogia, né, que para as pessoas entenderem, claro, mas assim, faz sentido. A empresa está lá, né? Muitas dessas empresas vão continuar vivas, né? Você pega um banco, vamos dar o exemplo do Itaú aí. O que muda, né, para o Itaú essa crise? Pouca coisa, né? As pessoas vão continuar pagando as suas contas, né? Ela vai dar, tudo bem, ele deu lá até uma folguinha lá para o pessoal pagar aí dentro de alguns meses, mas sinceramente, o que acontece daqui um ano, daqui pouco tempo com o Itaú? Vai mudar alguma coisa no lucro do Itaú? Uma empresa que a vida inteira deu lucro, né? Que tem 10 anos, se você pegar os 10 últimos anos, isso contando, né, esses períodos que a gente passou aí no nosso país, de crises, né, também políticas e tudo mais. Se você pegar 10 anos, Itaú deu lucro os 10 anos. O que muda, pessoal, no longo prazo? Justifica o preço dela lá sair de R$14 e bater 7? Cair 50% o preço? Né? Para mim não fez sentido, eu comprei. Né? Cada um toma as suas decisões. Então assim, para mim é a hora, né? Claro que eu não estou falando para você comprar Itaúsa também. Não estou falando isso. Por quê? Porque às vezes, aquele exemplo lá do fundo imobiliário, às vezes a sua carteira está cheia de banco, só tem Bradesco, Santander, Banco do Brasil. E aí, se você comprar Itaúsa, você não vai estar diversificando, então você vai estar colocando, aumentando o risco da sua carteira, né? Então assim, por isso que não faz tanto sentido eu ficar falando que é para comprar tal ativo, né? Posso falar o que eu estou fazendo, né? Comprei Itaúsa, comprei Petrobras, né? Comprei Ishiop, Macion, comprei fundo imobiliário, KN, CR11. Então assim, por quê? Fez sentido para minha carteira, né? Eu preciso até dar uma equilibrada nela em termos de fundos imobiliários. Eu tenho pouco fundo imobiliário perto das ações, por exemplo, né? Na verdade, eu gosto mais de ações mesmo. Então, cada um tem um estilo também, né? Quem tem mais fundo imobiliário, por exemplo, já é, que o pessoal costuma dizer aí, já é mais conservador, já tem um perfil diferente, o que também não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Cada um tem um perfil, está no momento de vida, tem uma idade, tem uma família, tem né? Então, assim, não tem problema nenhum. Cada um tem produtos financeiros, né? Tem investimentos que fazem mais sentido ou não, né? Então, o Márcio, o Marcelo, entrando aí. Nesse momento de crise, quais investimentos você indica nesse momento? Então, a reserva de emergência ela é a principal, né? Tesouro Selic tem que ter. Agora sim, vamos supor que seja a pessoa que já tem outros investimentos, já tem reserva de emergência, já está tranquilo, já tem ali ações, já tem títulos públicos, já tem
fundos imobiliários, né? Se fosse para escolher quais investimentos você indica nesse momento? Se fosse para escolher ações, né? Existem muitas oportunidades aí, como eu falei, como eu citei várias aqui, que eu fiz, que eu comprei. Então, é um momento bom para a gente começar a comprar, os preços estão bons, né? A gente não sabe se vai cair mais ou vai cair menos, ninguém sabe, né? O maior investidor do mundo afirmou esse final de semana que também não sabe. Então, a ideia não é a gente saber se vai cair mais ou se vai cair menos, né? Ou se não vai cair, ou se vai subir, né? E a gente nunca vai conseguir comprar o último preço mais barato, né? Isso é muito raro de acontecer. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes comigo, em 2 ativos, em 12 anos que eu estou no mercado. Então, a gente não acerta, a gente não consegue acertar, né, o fundo do poço. Então, comprando aos poucos, né, sempre com constância. Isso é um hábito, né, pessoal? Isso tem que ser um hábito que é bacana de ser desenvolvido. Todo mês ali, né, sagrado, ter uma parcela do patrimônio para poder fazer isso. Uma parcela das receitas, né, daquilo que a gente ganha para isso, né? No mínimo 10%, que a gente gosta de chamar, que é o dízimo pessoal, né? A gente paga todo mundo no final do mês. A gente paga a conta do cartão, a gente paga a energia, a luz, a água, o aluguel, muitas vezes, e a gente não se paga. Então a gente tem que ter esse hábito, né, de guardar aí no mínimo 10% em local seguro, investido, para que isso possa se multiplicar ao longo do tempo, né, para que a gente possa construir a nossa liberdade financeira, para que o trabalho, para que a nossa atividade de trabalho comece a ser uma opção e não uma obrigação, né? Para que a gente tenha a opção de trabalhar ou não no futuro, né? Então isso vai aumentar, né, a sua liberdade e vai fazer você ter mais tempo, né, muitas vezes, para fazer as coisas que você quer, né? Ou continuar trabalhando também, caso seja a sua vontade. Beleza? O Murilo falou bem aí, alguns shoppings não vão pagar dividendos nos fundos imobiliários por aí, né, nesse período. O fundo imobiliário, o Jorge Cabral aí, meu amigo, hein? Um abraço. O fundo imobiliário nesse momento de crise está sendo rentável? Está sendo rentável, depende do fundo, né? Eu recebi proventos do BRCR11 e recebi proventos do KNCR11 também. Então eles estão pagando normalmente, né? Alguns porque varia, né? De mês para mês varia de acordo com a vacância, né? Às vezes de um mês para outro existe vacância, um inquilino sai do imóvel, né? Ou ele atrasa pagamentos, enfim, é igual ao imóvel mesmo, né? Então, esse fundo imobiliário, às vezes, por exemplo, ele estava te pagando 50 centavos por cota que você tem, às vezes, isso em março, às vezes em abril ele vai te pagar 45 centavos por cota. Isso acontece, né? Isso varia um pouco, tá? Mas os meus ali, pelo menos, e né, a maioria deles que eu tenho notícia, estão pagando normalmente, né? Tranquilo, sem problema. Ó, Morgana Rodrigues, engenheiro, Cleiton, Marcos Oliveira, Ariane, olá. Vocês têm mais perguntas aí? A Pri, oi Pri. Sou eu, oizinho. Leandro, Rafaela. Oi, tô chegando agora, você explicou algo sobre sua planilha do radar? Eu não entendi o significado das cores. Sim, beleza, queria essa oportunidade, hein? Olha, a planilha é o seguinte, eu peguei as 100 ações, pessoal, 100 ações mais baratas da bolsa,
que eu fiz? Peguei fiz um filtro, né? Coloquei lá no Excel as ações mais baratas da bolsa, as ações mais baratas e rentáveis. Então, assim, a ação pode estar barata, mas a empresa está dando prejuízo. Tirei fora. A ação pode estar cara e está dando muito lucro. Está fora também. Então, assim, peguei esses dois critérios, ações baratas e rentáveis, né? Pô, a gente está na promoção, né? Queda de preços aí da bolsa. Então, o que eu fiz? Peguei as 100 ações mais baratas, coloquei em ordem crescente, né? E aí, o que eu fiz? Eu usei 5 critérios. 5 critérios. O PL, que eu expliquei mais cedo, o PVP, a margem líquida e o ROI. Né? O que é o ROI? Return on Equity, né? Retorno sobre o patrimônio líquido. Trocando em miúdos, é o quanto que a empresa rentabiliza, ganha, comparando com o que ela tem, que é o patrimônio. Quantos por cento que ela ganha em cima do patrimônio dela naquele período? Então, assim, 10% é um critério legal. Então, se a empresa está rentabilizando 10% do patrimônio dela, legal, né? Então, são 4 coisas, né? 4 coisas. Eu peguei, por exemplo, tem empresa que ficou bom no PVP, no PL e na margem líquida. Mas teve empresa que teve um índice bom na margem líquida, no ROI, na margem líquida e no PVP. Então, eu peguei os critérios do seguinte, a empresa que ficou bom em 3, seja esses, ou seja esses, por exemplo, ela entrou na linha cinza. Então, isso vai facilitar para você a escolher as ações que você queira, né? Então, lá tem uma lista de ações, eu mandei hoje, inclusive, né? E se você não faz parte desse grupo, não está entendendo isso, não está tendo acesso a essas empresas, acessa aí, Finanças Pessoais, tem o link, é só você clicar lá, você entra no grupo do WhatsApp e recebe essa planilha aí toda semana, beleza? Então vamos lá, pessoal. Certo negativo, doutora Ana Carolina, olá. Olá, Bruno, Marcos Guedes. O Marcos Guedes, ele é bem ativo aí, faz muitas perguntas no direct, hein? Pergunta, se você está com vergonha às vezes de fazer perguntas, pessoal, pode mandar um direct para mim que eu respondo também, tá? Sem problema nenhum. O Thiago Oliveira mandou, vou colocar até esse recurso novo aqui. Sua carteira é diversificada em quantos por cento em ações e quantos por cento em FII? Pessoal, como eu adiantei lá, eu não tenho muito FIIs, viu? Eu não tenho muito FIIs. A minha carteira em FIIs hoje, ela tá mais ou menos 8%, tá? De tudo. As minhas ações estão em 45% mais ou menos, e o resto é renda fixa, mais Tesouro IPCA, né? Joguei lá para 2035, rentabilidade boa, coloquei em comprando desde 2014, né? Seguro, é o investimento mais seguro que existe hoje, mais seguro que poupança, mais seguro que CDB, mais seguro que LCI, é o Tesouro, tá, pessoal? E mais rentável que a poupança. Então, se você não está no Tesouro e está na poupança, pessoal, né? Se tem alguém aí assim, fique ligado, tá? Às vezes você está deixando um dinheiro na mesa aí que não precisava, tá? Tiago Oliveira é o português também, não é? Se eu não me engano, a gente conversou no direct lá, acho que foi isso. Pessoal de Portugal aí, começando a investir no Brasil. Engraçado isso, hein? Bacana, bom saber. Como você faz um stop, o RT Thiago aqui, uma porcentagem sobre o valor pago? Pessoal, quem não sabe o que é stop, é uma operação que você compra a R$10, por exemplo, e se a ação cair, você coloca lá, se cair para baixo de R$9, eu não quero, eu quero desfazer a posição e vendo, tá?
Pessoal, eu não uso stop desde 2008, na crise, quando eu deixei de fazer trade, tá? O que é trade? Trade é ficar comprando e vendendo ações no curto prazo. Ou day trade, vendendo de um dia para o outro, ou swing trade, que é de uma semana para outra. Eu não faço trade, não é para mim, né? Fiz até uma postagem hoje falando sobre isso. Vieram alguns traders também lá comentando. Eu não gosto de trade, eu não dou certo com trade. Os maiores investidores do mundo não fazem trade, né? A maioria deles, né? Claro. Tem os que vivem profissionalmente disso, que eu até acredito que tenham resultados bons, né? Acima da média. Mas Warren Buffett não faz trade, né? Peter Lynch não faz trade. Eu não faço trade, estou fora, não faço stop loss, stop gain, tá? Então é isso aí. Vamos ver. Dan Ribas, umas dicas, tá? Nossa, tem muita pergunta, hein? Agora que eu vi aqui. Tem algum site que tem um resumo das informações das empresas, ações? Tem, Bruno. Tem demais. Eu adoro o site Status Invest. Vou escrever aqui, ó. statusinvest.com.br. Gosto muito dele. Ele é o site mais fácil para quem está começando, pessoal, assim, a ver esses indicadores que eu falei, tá? PL, PVP, o endividamento da empresa, todas essas questões, tá? Então eu gosto muito dele. O ROI, né? Que é o retorno sobre o patrimônio. Uso ele diariamente, né? E uso fundamentos também. Eu gero essa planilha que eu falei para vocês aí, usando fundamentos, mas ele é um site um pouco mais duro, só que ele tem muitos dados também, né? Para quem está mais avançado aí. Uma ressalva aí, como eu falei até antes, site de notícia, Infomoney. Eu tenho anos que eu não entro no Infomoney, tá? Nesses tipos de sites. Eu não fico acompanhando o mercado toda hora, isso não faz muito bem para saúde mental, né? Eu já fui desses que ficava acompanhando cotação e tudo. Então não faz sentido para mim. Os maiores investidores também não fazem isso, tá? E a gente também tem outras coisas para fazer, para trabalhar, enfim. Então não tem essa necessidade, tá? Se você acha que eu vou investir em ações, começar a investir em ações, eu preciso acompanhar o preço toda hora, preciso saber se está caindo, se está subindo, se eu vendo, né? Ações, pessoal, longo prazo, tá? Investimento, a gente sempre tem que pensar a longo prazo. A gente tem, até vou falar um pouco sobre isso, a gente tem uma coisa, infelizmente, né, no Brasil, de pensar muito a curto prazo, né? A gente quer ganhar dinheiro rápido, a gente quer ser rico rápido, né? A gente quer multiplicar 1000 vezes, sei lá, R$1000 para ficar rico rápido. Por isso que a loteria é tão popular, né, no país, por isso que jogos de azar são populares, por isso que golpes financeiros, né, como pirâmides, a gente tem mais investidores nas pirâmides financeiras, pelo menos tinha, né? Agora saiu um pouco de moda, né? A gente tem mais investidores nas pirâmides do que na bolsa. Então, a gente teve muitos casos, né? Antigamente, do avestruz, o caso do... como é que foi? O avestruz, né? Agora, mais recentemente, que eles fizeram com Bitcoin e tudo. Então, assim... Perguntaram uma vez, né, para o Warren Buffett o seguinte, né, olha que pergunta interessante. Ô Buffett, se você teve tanto resultado assim, né, muito maior do que a maioria das pessoas e chegou onde você chegou, por que você fala que é tão fácil, né, você fazer o que você faz?
por que as pessoas não têm resultados como você, né? Aí ele só respondeu assim, porque as pessoas têm a mania de querer ficar rico rápido, né? Então, o segredo está no longo prazo, pessoal, né? Existe uma fórmula da matemática financeira que sobre os juros compostos, né? Você já deve ter ouvido falar dos juros compostos. Então, assim, o tempo precisa passar, pessoal, não adianta. Toda a fórmula é elevada a t, que é o tempo. E tudo que você eleva a uma potência, né, o fator determinante vai ser o tempo. Então, o tempo precisa passar. Então, quanto mais cedo, né, você investir, né, se você é jovem e está ouvindo a gente, tem 20, 18 anos, 30, o dia melhor para você começar a investir, né? Eu recebo muito essa pergunta, posso começar a investir? É a melhor hora de investir agora? Pessoal, a melhor hora de investir foi ontem, tá? Foi ontem. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Você vai começar a se interessar, vai começar a estudar sobre o assunto, vai começar a ficar bom nisso, né? Vai começar a tomar decisões importantes. Naturalmente, você vai começar a investir mais, você vai querer receber mais, né? Para você poder investir mais. Então, assim, é um ciclo virtuoso, né? Então, isso muda a vida das pessoas. Para quem tem dívida, então, né? Eu fiquei aí 5 anos com foco atendendo pessoas com dívidas. E a gente viu, assim, mudanças muito bacanas, né? A pessoa tinha muita dívida, ela começou a sair dessa e tudo, e a gente falava sobre investimentos, a pessoa se interessava, e ela virou uma investidora e deixou aquela vida que ela tinha para trás, né? Então, assim, isso vai levando para cima, levando para frente, né? As pessoas, então, é genial. Vamos responder um pouco mais de pergunta aí. Tem alguma dica para quem vai começar a investir agora, Jonas? Tem alguma dica. Melhor a hora é agora. Os preços estão baratos, as oportunidades estão aí. A gente nunca teve no Brasil tantos investidores, a gente nunca teve tantas oportunidades, tanta gente falando sobre investimentos, tanto acesso à informação, pessoal, tanto acesso. Claro que tem as informações desencontradas e tudo, mas a gente nunca teve tanto conteúdo, pessoal, né? A gente está tendo cursos grátis aí, né? Eu mesmo fiz 4 cursos já grátis. A gente nunca pode parar de estudar, né? Então, assim, pessoal, a hora é agora, né? Então, a dica eu não sei a sua formação, é complicado falar aí. Por exemplo, tem uma formação na área de biologia, por exemplo, é um pouco complicado falar para estudar contabilidade, né? Só que contabilidade, pessoal, é a linguagem dos negócios. O Warren Buffett falou isso, né? Isso não é uma frase minha. Então, se você viaja para os Estados Unidos, você tem que aprender, você tem que falar inglês. Se você não sabe falar inglês, você vai ter dificuldades. Então, se você sabe contabilidade, você vai se dar bem no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, no mundo de ações, no mundo, né? O que é contabilidade, pessoal? Trocando em miúdos aqui, é aquilo que a gente falou. É você recebe, você tem um salário, você tem uma empresa, você tem um ganho mensal e você tem despesas. Então, isso é ativo, o que você ganha, isso é passivo, o que você gasta. O ativo tem que ser maior que o passivo, né? Ou seja, o que você ganha tem que ser maior do que o que você gasta. Essa diferença chama-se patrimônio líquido, né? Isso na linguagem das empresas. Então, quanto mais você tem ativos, quanto mais você tem caixa, quanto mais você vende, quanto mais você produz riqueza, melhor, porque você vai aumentar o seu ativo, né? E quanto mais você corta custos, quanto mais você otimiza a sua produção, né? Quanto menos você paga em despesas de juros de dívidas, melhor. E aí você vai ter rentabilidade, vai conseguir rentabilizar o seu acionista.
Isso é contabilidade. A contabilidade estuda exatamente isso, pessoal. Os ativos, os passivos, o patrimônio líquido, as contas, né, que a gente chama de demonstrativos de resultado de exercício, enfim, aí tem um monte de termos aí, né? Então, o essencial é saber essas questões. Por exemplo, se a empresa está aumentando o caixa, isso é excelente. Se a empresa está aumentando o caixa, o que significa? Que ela está vendendo bem, que ela está, né, aumentando as disponibilidades, que alguma coisa está acontecendo, que ela está reduzindo custos, está sobrando dinheiro, está aumentando. Né? De um trimestre para outro, se o caixa aumentou, né? Uma coisa legal de observar. Isso você consegue ver, por exemplo, nesse site que eu passei, Status Invest. Outra coisa, se o endividamento da empresa está diminuindo, né? É legal a gente ver. Isso a gente consegue ver nesses tipos de site. Isso é uma parte contábil, né? A gente começa a estudar e cada vez mais saber a respeito, né? É importante. É a linguagem dos negócios. A gente precisa falar essa língua, né? Entender essa língua, né? Vai cair mais as ações Dux Michael? Cara, que pergunta, hein? Também queria saber. Nem o Warren Buffett sabe, né? Mas na dúvida eu tô comprando. Dan Ribas, você faz consultoria particular para quem está começando? Infelizmente, não. Eu fazia, tá, Dan? Estou preparando um curso aí para o próximo semestre para ajudar as pessoas de uma forma fácil. Vídeos, você assiste ali e tá pronto, né? 3 cursos. Como sair das dívidas, como começar a investir e como começar a investir na Bolsa de Valores escolhendo boas ações. Beleza? Mas pode me perguntar, tá? Dan, pode mandar direct, se tiver de dúvida, pode mandar áudio. Tem lá o grupo também no WhatsApp que vai te ajudar muito aí no início. Beleza? Pessoal, vamos encerrando, quase 11 horas. A primeira live que eu estou fazendo assim sozinho, tá? Foi meio de surpresa assim, nem avisei nada, mas a ideia eu acho que foi legal, esse tira dúvidas, acho que é importante pro pessoal aí, né? Toma, Elaine e Mariana, você vai deixar a live salva? Perdi o início. Tá, vou deixar salvo, tá, pessoal, por um dia aí. Responder uma última aqui, Luan. Tenho ações e FIIs, 16 ações e 8 FIIs. Você acha muitos ativos? Qual a quantidade de ações você acha interessante? Pessoal, isso aí, Luan, é uma coisa muito pessoal. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu tenha... vai acabar, hein? Falta 1 minuto para acabar, pessoal. Vamos supor que eu tenha... Vou ser direto aqui. Depende. Esses 16 ações e 8 FIIs, às vezes é muito se você não tem a sua reserva de emergência. Então, a reserva de emergência tem que estar no Tesouro Selic, né? Ou num investimento de liquidez imediata. Se esses 16 ações e 8 FIIs aí for a sua reserva de emergência, está errado, né? A quantidade de ações interessante, olha, ela geralmente aí tem que ir de 40%, 50% aí no máximo aí para quem é mais agressivo, para quem é jovem, né? Para quem às vezes é dependente dos pais ainda e está ganhando dinheiro ali. Então assim, não mais que 50%, tá? O restante tem que ser em renda fixa, fundos imobiliários, né? Esse tipo de coisa. Caixa, né? Também. Então é isso. Pessoal, brigadão. Falta 30 segundos para acabar aí. Quem não está no grupo, entra lá no grupo, tá? A gente manda muito conteúdo lá legal, assim, que não dá para nem postar no Instagram. Então, valeu mesmo, brigadão aí e até a próxima.